Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Cristiano Pereira na área. Hoje vamos tratar de processo penal. Estamos naquela nossa maratona, fazendo questões da Polícia Civil do Estado da Bahia, prova que ocorreu no ano de 2022 e teremos aí um novo concurso nesse ano de 2026. Então a gente precisa se familiarizar com a banca, com a ideia da banca examinadora, a gente ainda não tem, então a gente tem que tomar como referência o concurso de 2022 e em processo penal a banca ela deu um indicativo do que ela queria do candidato que estava buscando ali o cargo de escrivão e investigador de polícia. Questões relacionadas a inquérito policial, questões relacionadas à cadeia de custódia, reconhecimento de pessoas, busca e apreensão. Busca e apreensão é o dia a dia do investigador. A autoridade policial ela representou ali por uma busca e apreensão e um belo dia a autoridade judicial ela deferiu. A autoridade policial representou, a autoridade judicial ela deferiu. Então, vamos ali para o dia D, que é o dia do cumprimento. Então, saber a dinâmica legal prevista no Código de Processo Penal da busca e apreensão é pertinente ao cargo. Então, perceba que a banca ela não viajou na escolha das questões. Ela foi bem temática em relação aos cargos, seja para ele para escrivão de polícia, seja ele para investigador. Então, sem maiores demoras aí, vamos avançar. Só antes daqui... Não erre na prova, processo penal, professor Cristiano Pereira, se você ainda não me conhece, sou delegado de polícia. Aqui no estado da Bahia, nossas redes sociais, Resiliência, Carreiras Policiais, aproveita para seguir a gente no Instagram e ficar sabendo em primeira mão das informações aí sobre concursos policiais. Criamos um grupo no WhatsApp, voltado para a PCBA 2026. Então, se você quer também ter acesso ao nosso conteúdo, esse slide, por exemplo, que nós vamos trabalhar, vamos disponibilizar no grupo ali no WhatsApp. Então, aproveita, ingressa no grupo e não perca nada. Vamos agora avançar nas questões. Processo penal, PCBA, as questões foram 10 questões de processo penal da última prova, correto? Prova do ano de 2022, banca IBFC. A banca era IBFC. Do concurso de 2026, a gente ainda não tem banca definida, mas está na iminência aí, em maio, junho, a gente tem uma banca e provavelmente é o edital também. No que se refere ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Banca IBFC ela tinha essa característica, né, de sempre perguntar a alternativa incorreta. O candidato tem que ligar a chave ali e ficar atento, porque o nosso cérebro é treinado para buscar a correta. E às vezes a gente pode olhar a alternativa, a primeira alternativa, e o item está certinho, e vou marcar aí, e não é. Mas vamos avançar aí. Letra A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Letra B. Para verificar a possibilidade de haver a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Letra C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Letra D. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato da eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e essa, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Ficou faltando esse pedacinho ali, mas mandará instaurar inquérito. Vamos bater agora item por item aí. Nos crimes de ação penal privada, como vai se dar a ação penal, nos crimes de ação penal privada? A autoridade só vai poder instaurar procedimento para aquele que tenha condição de requisitar, de requerer, melhor dizendo, a autoridade. Então, não é somente se procede mediante o inquérito, requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Está errado. Nos crimes de ação privada, ela só vai ocorrer mediante a quem tem condições de intentá-la. Letrinha bem simples da letra da lei, a banca tentou confundir, ela tentou misturar ali crime de ação penal privada, mas com requerimento ou requisição da autoridade judicial ou Ministério Público. Lembrando que a autoridade judiciária ou o Ministério Público podem requisitar a instauração de procedimento, mas procedimentos relacionados à ação penal pública e não relacionados à ação penal privada. Então, a gente está buscando errada? O erro da questão está aí. Letra A é o nosso gabarito, porque está buscando errado. Letra B. Para verificar a possibilidade de haver infração ter sido praticada de determinado modo, aí está tratando sobre a reprodução simulada dos fatos.
Nesse meu período como delegado de polícia, eu cheguei a participar de uma reprodução relacionada a um racha. Então, era necessário, para melhorar a questão da perícia e confrontar os depoimentos ali, nós fazemos a reprodução simulada, confrontando os depoimentos com os achados nos locais ali, marca de frenagem. Então, a autoridade policial ali, ela pode, sim, avançar na reprodução simulada, geralmente, desde que ela não contraria ali a moralidade ou a ordem pública. Por exemplo, um crime envolvendo a dignidade sexual, será que seria necessário fazermos a reprodução simulada? Será que outros elementos periciais e depoimentos não seriam suficientes? Então, cabe aí essa reflexão. Se contrariar a moralidade ou a ordem pública, a reprodução simulada não será feita. Letra C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, ou seja, não poderá sem ela ser iniciado, muito relacionado aos crimes que envolvem ação penal pública condicionada à representação. E para a instauração do procedimento, ou seja, ainda não estamos na ação, estamos ainda na fase pré-processual, no inquérito policial. Para instaurar o procedimento, eu dependo que a vítima ali, ou quem tem a condição de representá-la, assine um termo de representação, para a gente poder, aí sim, instaurar o procedimento e iniciar aí a persecução na fase inquisitorial aí do inquérito. Letra D, também corretinha. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades. Geralmente eu faço esse procedimento no ato do interrogatório. No ato do interrogatório, a gente já costuma, tem filho, fica com quem? Possui alguma deficiência? A gente, no ato do interrogatório, ali, junto com o escrivão e o interrogado, a gente já sana essa pane aí, colhendo essas informações. Letra E. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial. Aqui é importante, por quê? Porque eu não vou instaurar de plano, de praxe. A pessoa chegou, olha, me traz uma informação, eu vou, no caso, como autoridade policial, vou averiguar, junto com os investigadores. Geralmente eu peço alguma ordem de missão ou instauro um procedimento que é a VPI, verificação de procedência das informações ou verificação preliminar das informações. A depender do doutrinador, ele coloca uma palavra ou outra, mas no código está previsto verificada a procedência das informações. Então, a maioria dos doutrinadores utiliza verificação de procedência das informações. VPI. E nisso, os investigadores vão levantar informações para ver se aquela demanda traga por um popular, por uma pessoa, ela procede. Não, realmente, naquele local ó, tem tráfico, percebemos pelo menos a presença de 3, 4 usuários, vamos imaginar que estamos apurando ali o artigo 33 da Lei de Drogas. Então, tem elementos mínimos ali para eu instaurar o procedimento. Aí, a partir daí que eu instauro o procedimento, eu coloco outras medidas ali, e não sei se vocês sabem, né? Instaurado o inquérito policial, ele tem capa, contracapa, a portaria de instauração, porque a autoridade instaurou ali, não foi por uma requisição ministerial ou do juiz, foi através do seu trabalho rotineiro ali que chegou essa demanda, e aí a gente vai dar prosseguimento no inquérito policial. E aqui eu trago o gabarito das questões, olha. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. A banca ali, ela tentou brincar com a gente, dizendo que somente poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judicial do Ministério Público no crime de ação penal privada. Reparou o choque ali? Mas a banca quis trazer essa pegadinha. Para a gente avançar, o gabarito está aí. Se quiser ter acesso ao nosso material, entre no nosso grupo do WhatsApp, porque lá vamos estar disponibilizando todo esse slide, todo esse PDF aqui, eu transformo geralmente em PDF e divulgo no grupo. Questão número 2. Ainda no que diz respeito ao inquérito policial, mais uma vez, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessam à prova, devem acompanhar os autos do inquérito. Perfeito. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Letra da lei. Perceberam até agora como é que a banca está demonstrando para a gente um perfil aí? Ela quer que o candidato conheça a literalidade para ter êxito aqui na marcação da alternativa correta. No caso, estamos buscando a incorreta, né? Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos atos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz, certinho também.
Todas as peças do inquérito policial serão num só processados, reduzidas a escrito ou datilografados. Perceba que o nosso Código de Processo Penal é antigo, hoje a maioria das peças são assinadas digitalmente, salvo raras exceções, algum problema de sistema, que a gente vai fazer ali no Word, algum outro documento de texto, aí vai ter que imprimir e assinar, mas via de regra a gente faz aí via assinatura digital, rubricadas pela autoridade. E a letra E passa a ser, só sobrou ela, porque da até a D está correto. O inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado do prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 60 dias, errado. Prazo é muito importante. Prazo, a banca adora prazos relacionados a inquérito policial. E o prazo é, se o indivíduo estiver preso, a autoridade policial ela tem que finalizar o inquérito ali no prazo de 10 dias. E se o indiciado estiver solto, o prazo aí ele é de 30 dias, de acordo com o Código de Processo Penal. Então, prazo 10 solto, 10 preso, 10 se estiver preso e 30 se estiver solto. 10 se estiver preso e 30 se estiver solto. Vamos lá, aqui, ó. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante e estiver preso preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ok, isso é importante, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante a fiança, ou sem ela, a gente sabe que uma das hipóteses do indivíduo é permanecer solto é outra medida cautelar, diversa da prisão, por exemplo, uma fiança, é um instituto que permite ele responder em liberdade, depender ali do valor de 1, 2, 10 salários mínimos, 30 salários mínimos, vai fazer ele permitir responder aquele inquérito ali, aquelas questões do inquérito mais solto. Mas a depender que há elementos ali para prisão. Nesse caso aí, eu tenho que sanar esse inquérito em 10 dias. Até agora tranquilo, né? Percebam que assim, a banca não tenta dificultar, mas o conhecimento da letra da lei é fundamental. Estamos fazendo aí questões da prova da PCBA do ano de 2022, última prova. Lembrando que em 2026 aí, maio, junho, teremos aí um novo certame aí, algo em torno de 750 vagas distribuídas entre escrivão, delegado de polícia e investigador de polícia. Vamos lá, questão número 3. Dentre outras medidas próprias à responsabilidade e vinculadas ao cargo da autoridade policial, a ela incumbe. Então, está perguntando aí o que a autoridade policial aí tem como incumbência. E a letra A diz assim: fornecer às autoridades militares as informações necessárias à instrução e julgamento de processo. Autoridades militares, entenda, o inquérito, ele serve, por exemplo, vamos pensar aqui no inquérito, né? Ele serve para dar subsídio ao titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? O Ministério Público, para ele, assim, ter a sua opinião delicti sobre aquela determinada conduta, e, a depender do caso, o Ministério Público oferecer ali a denúncia. A partir do recebimento daquela denúncia, vai dar o start da ação penal, vai iniciar a ação penal. Então, a incumbência não é fornecer às autoridades militares informações necessárias às instruções e julgamento de processo. Letra A, totalmente equivocada. Letra B, realizar as diligências requisitadas pelo advogado do suspeito. A letra B está errada porque ela não diz respeito à letra de lei. Mas eu vou voltar na letra B para a gente debater. Vou voltar na letra B. Mas a letra B não é o nosso gabarito. Letra C. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Defensoria Pública. Quem expede mandado de prisão é a autoridade judiciária. Vou explicar mais ou menos como é que funciona. Eu tenho um inquérito que eu estou apurando o crime de homicídio. Um indivíduo já praticou 2, 3 homicídios ali na região. Eu vou fazer o delegado de polícia, que atua na circunscrição, vai representar, vai fazer uma peça, que a gente chama de representação, pedindo ali talvez a prisão preventiva daquele determinado indivíduo. Feita essa representação, é encaminhado para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário ele vai abrir vista para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, para ele se manifestar em relação à representação da autoridade policial. O Ministério Público falou, poxa, tá ok, faz sentido, cabe a prisão preventiva aí para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução, então tem lá os requisitos do artigo 311, 12 e 13 do CPP. Perfeito. Aí sim, o juiz, de posse dessas informações, ele vai decidir. Ele decidindo, ele vai expedir um mandado de prisão. E esse mandado, quem vai cumpri-lo é a autoridade policial junto com os seus agentes ali. Então, perceba que a Defensoria Pública ela não vai expedir mandado nenhum. Perfeito? Letra D, como eu já expliquei, letra D representar acerca da prisão preventiva, correto.
é uma das atribuições da autoridade policial, delegado de polícia. Letra E, punir os investigadores de polícia que cometem infrações. Pode ocorrer aí essa demanda? Pode, mas entenda, ela está buscando ali dentro do que está previsto no Código de Processo Penal. Dentro do Código de Processo Penal não é o que está escrito. Pode ocorrer um PAD? Pode ocorrer um PAD ali, a depender de quem afronte ali aquilo que é previsto no Estatuto da Polícia Civil. Mas não é o que determina ali o Código de Processo Penal. O que vai disciplinar são outros diplomas. Os Estatutos da Polícia Civil e o Estatuto dos Servidores Públicos, e por aí vai. Então, a gente já tem ali, como alternativa correta, representar acerca da prisão preventiva. Letra D é o nosso gabarito. Vamos avançar aqui, ó. Letra D é o nosso gabarito. E aqui, ó, artigo 13, incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias às instruções de julgamento. Então, é a autoridade judiciária. Item 2, inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Perceba que possa ser que eu encaminhe o relatório final de inquérito policial e no relatório final ali, na leitura, o Ministério Público perceba que falta ainda algum elemento para formar o opinião delicti dele. Ou seja, ele é imprescindível. Ele pede determinadas diligências ali para a formação da opinião delicti e para, assim, ele conseguir oferecer a denúncia de uma maneira plena, concreta ali, com os elementos de informação que foram produzidos no inquérito policial. Então, requisição do juiz e do Ministério Público, assim, a autoridade policial, ela tem por obrigação ali cumprir os mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Perfeito. O item 4, representar acerca da prisão preventiva. Tudo certinho até agora. Questão número 4. Relativamente à vedação imposta pela lei processual penal. Então, a gente vai buscar uma vedação. A autoridade policial pode ser mencionada, vou reler, relativamente à vedação imposta pela lei processual penal à autoridade policial. Pode ser mencionada. O que veda? O que veda o Código de Processo Penal em relação à autoridade policial? Isso é aquilo que ele não pode fazer. É isso que a questão está perguntando para a gente. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato? Sim. Isso não é uma vedação. É uma vedação? Não é. A autoridade deve assegurar ao inquérito o sigilo necessário à elucidação. Lembre-se, o inquérito policial tem por característica ele ser sigiloso. Perfeito, isso está correto. Mas não é uma vedação, então não é o nosso gabarito. Letra B. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Perfeito, a autoridade policial ela não pode. E depois a gente vai até trabalhar, porque ocorreu uma alteração do ano de 2019 no que diz respeito a arquivamento do inquérito policial. Não é? Antigamente, como é que funcionava? Era a autoridade judicial que mandava arquivar. Hoje não. Hoje é o Ministério Público, é uma decisão administrativa, fica dentro do âmbito ministerial, não mais no âmbito judicial ali, via de regra. Então, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito? Sim, essa é a vedação imposta pelo Código de Processo Penal. Então, está certinho. É o nosso gabarito, letra B. Letra C, vamos avançar aí. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo exigido pelo interesse da sociedade? Perfeito. Letra D, o militar suspeito do cometimento de crime castrense sujeita-se à possível instalação de inquérito policial militar? Sim. No caso, o inquérito policial militar ele é presidido por um oficial, um oficial daquela determinada força, seja ele do bombeiro, seja ele da polícia militar, seja ele do exército, marinha aeronáutica, mas crimes militares são apurados dentro do âmbito da caserna, ali do ambiente militar, e através de um IPM, Inquérito Policial Militar, presidido não por um delegado de polícia, presidido, nesse caso, na excepcionalidade aí, por um oficial, aí, a depender da força que está sendo apurada. Letra E. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento de denúncia. Exato. Ou seja, foi encaminhado o inquérito policial ao Ministério Público, né? Já tudo que eu podia fazer ali, a autoridade policial já, em tese, já exauriu. Possa ser que o Ministério Público entenda que ainda falta, puxa, naquele depoimento ali, a vítima ela menciona uma pessoa e aquela pessoa não foi ouvida em sede policial. Se ouvi-la, possa ser que melhore ali a perspectiva da opinião delicti do Ministério Público. Ou seja, é imprescindível para o oferecimento ali da denúncia para o Ministério Público conseguir ali ter a sua convicção sobre aquela determinada conduta. Aí sim, o inquérito ele pode retornar aí para novas diligências que são
imprescindíveis, ou seja, que são extremamente necessárias. Aí o gabarito, né? O gabarito é a nossa letra D. Trouxe aqui alguns apontamentos sobre a nova sistemática que trata da eficiência e autonomia do MP no que diz respeito ao arquivamento, sobre a decisão do arquivamento, a comunicação e a publicidade. O MP deve comunicar formalmente à vítima, investigado e à autoridade policial sobre a decisão, sobre uma instância de revisão. Os autos são submetidos à homologação de uma instância de revisão ministerial que confirmará ou não o arquivamento, mas lembre-se, não é no âmbito judicial, é no âmbito do próprio Ministério Público. Cabe à vítima também o recurso, né? A vítima, após ser comunicada, tem um prazo de 30 dias para submeter a matéria à revisão do órgão superior do Ministério Público, caso discorde do arquivamento. Então, perceba, a atualização legislativa, a gente tem que estar atento, a banca vai cobrar isso. E o estudo do inquérito policial, ele tem que estar associado a essa novidade legislativa aí. Não é tão novo assim, é do ano de 2019, mas foi cobrado em 2022, possa ser que seja cobrado no ano de 2026. Trouxe aqui uma tabelinha comparativa sobre ação penal pública e ação penal privada. Vale bater essas questões. Lembre, o material vai estar disponível no nosso grupo do WhatsApp, então se você ainda não faz parte, vai lá, entra no nosso grupo do WhatsApp, PCBA 2026, porque aí você tem acesso a esse conteúdo aí, o PDF, para você poder ler em casa com calma, tá na condução, lendo aí no celular. Trouxe aqui alguns principais pontos relacionados à ação penal pública versus privada. Quem é o titular? Na ação penal pública, é o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Na ação penal privada, é o ofendido ou seu representante legal. Peça inicial, a peça que vai dar o start na ação penal é a denúncia, que é encaminhada para o Poder Judiciário, e ele vai analisar se cabe ou não, e aí sim vai dar início à ação penal, se os requisitos ali estão sendo preenchidos. Na ação penal privada, o nome não é denúncia, o nome é queixa-crime. Sobre os princípios norteadores, obrigatoriedade e indisponibilidade no que diz respeito à ação penal pública, então, ou seja, o Ministério Público, ele não pode assim, tem todos os elementos aqui, mas quer saber? Não vou ingressar não, é obrigatório, é impositivo. Já em relação à penal privada, a conveniência vai depender daquele particular ali que quer ingressar ou não, né? Dependência. A ação penal pública independe da vítima, se for incondicionada ou condicionada à representação, mas depois que dá-se o início, a titularidade, ela permanece com o Ministério Público. Agora, na ação penal privada, ela depende da vítima mediante a queixa-crime. Desistência. O MP não pode desistir, como eu disse. Princípio da indisponibilidade. Agora, o querelante pode desistir. Aí, querelante é o nome que se dá àquele que está ingressando ali com a queixa-crime. Ele pode desistir através do perdão ou da perempção. Perdão, o próprio nome já diz, ele perdoou ali a pessoa que lhe ofendeu, vamos pensar no crime de injúria, ele o perdoou, então não vai dar prosseguimento na queixa-crime, e a perempção é quando ele, eventualmente, ali, ele age com um desleixo no curso do processo. Nesse caso ali, ele vai perder ali aquela queixa-crime, porque ele perdeu um prazo, ou ele precisava se manifestar num ato processual, ele fica inerte. Nesse caso aí, a gente vai entender como perempção. Prazo, geralmente sem prazo, ou o prazo ali, a gente pensa no prazo prescricional dos crimes. Agora, na ação penal privada, há um prazo decadencial de 6 meses. Depois do prazo desses 6 meses, se o indivíduo querelante ali, o futuro querelante, né, ele não ingressou, nesse caso aí, ele vai perder o direito de processar aquela pessoa que ali, eventualmente, ali ofendeu. Aí eu trouxe alguns exemplos de ação penal pública incondicionada: o homicídio, o roubo e o furto, e no de ação penal privada, a calúnia, a difamação e injúria, os crimes aí mais conhecidos contra a honra. Esse bate-bola aí para a gente trazer essa revisão. Pessoal, para nossa aula não ficar muito grande, já estamos aí com 24 minutos, eu vou concluir. Fizemos aí as primeiras questões, aí a gente bate da questão 5 em diante para a gente finalizar. Então, a parte 1 a gente finaliza agora, para a parte 2 aí a gente prosseguir no próximo vídeo. Então é isso, fiquem com Deus. Viu que até esse primeiro momento é muito tranquilo, questões relacionadas a inquérito e a ação penal pública e ação penal privada. É só bater o olho na letra da lei, muita questão que você vai ter êxito, aí eu não tenho a menor dúvida. Um abraço, fiquem com Deus.